cirurgia plástica sempre tem uma novidade. Já pensou que você poderia mudar o formato das suas orelhas? Isso, não é só aquela coisa de ter orelhinha de abano, não. Você pode até diminuí-las. E é isso que você vai ver no nosso programa. Você sabe o que é otoplastia? Pois é, aquela orelhinha de abano que incomoda tanto as meninas que ficam escondendo com o cabelinho e os meninos que nem conseguem esconder. Mas quem pode esclarecer mais sobre esse assunto é a doutora Karina Giglio, não é isso, doutora? Isso, doutora. Essa cirurgia, né, muito procurada principalmente pelos adolescentes. Principalmente por crianças. Crianças também. Na idade escolar, a criança começa a sofrer um pouquinho de bullying na escola por conta das diferenças. E aí é a idade em que a criança começa a procurar. Solicita para os pais e a maioria dos meus pacientes são crianças realizando autoplastia. A partir de que idade essas crianças podem fazer essa cirurgia? A partir dos 5, 6 anos de idade, já. E os pais? Porque assim, a maior preocupação é essa, né? O pai chega, mas é tão pequeno. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque já que a maioria começa a partir dos 5, não é? 5, 7, que é a idade que começam na escola a colocar os apelidos, é por aí? É por aí. Então, a criança mesmo, já tendo a consciência dessa diferença, ela já solicita para o pai e para a mãe. O que eu costumo receber aqui é a criança já solicitando. A mãe um pouco receosa normalmente e a criança com o desejo de operar. Então, nesse momento, a indicação cirúrgica já é adequada. O que eu costumo, assim, evitar é quando a criança não se incomoda, que E também os tem o pais inverso. querem, E os pais estão incomodados com isso, então não tem ainda a necessidade. Mas quando a própria criança deseja, não tendo problemas de saúde associados, não tem por que não realizar o procedimento. Tá, nesse caso, como é o procedimento? É anestesia geral? Que tipo de anestesia? Como que é feito? Quanto tempo de recuperação? Como que é esse processo todo para quem tem essa vontade de fazer, saber o que vai acontecer e o que perguntar para o profissional? Tá. Então, assim, no geral, é feita uma anestesia local com sedação, sempre em ambiente hospitalar. Comumente não tem necessidade de internação de uma diária hospitalar inteira. A paciente faz no esquema ambulatorial, interna, faz a cirurgia e vai de alta no mesmo dia, no final do dia comumente. Né? E a recuperação, o que eu peço é que o paciente use uma atadura, atadura crepe, durante aproximadamente 5 dias. E depois eu abro esse curativo e ele vai usar uma faixa de proteção durante o restante do mês, até completar 30 dias. Certo. Vai ficar cicatriz? Fica cicatriz. Como que é essa cicatriz? É uma cicatriz escondida atrás das orelhas, então não fica evidente. É algo que mesmo um menino com o cabelo curto tem que procurar essa cicatriz, então não fica evidente. Não fica aparente. A menina, se quiser prender, aí sim, uma nova vida, prender o cabelinho, ou seja, ter uma vida diferente do que tinha antes, ou que ficavam tentando se esconder. O menino é boné, sei lá o que, N recursos, porque dentro do que a senhora já tem visto, né, acontece muito o bullying por causa disso? Acontece. O bullying, na verdade, vem das diferenças, né? O que a gente nota com as crianças. E isso é algo chamativo. Então, a queixa das crianças é essa. Brincam comigo na escola. Tá. Quanto tem essa coisa para diminuir? Existe um critério? Quanto vai diminuir? Como que vai ficar? Como você consegue passar isso para essa criança, para esse adolescente? Porque fica aquela expectativa, será que vai dar certo? Né? Como vai ficar depois? Eles têm como saber, não só por fotos, né? Na consulta, como que são tiradas essas dúvidas, tanto dos pais como da criança? O que eu costumo fazer com a própria criança ou adulto que vem para consulta é fazer uma simulação diante do espelho. Então, o que é possível fazer com um lado da orelha, a criança vê o outro lado, o adulto, e eu consigo modelar com a mão para que ela tenha uma noção do que pode ser atingido. E para ver se é isso que ela está buscando. Que ela tem essa expectativa, não é? E essa sensibilidade da orelha, como que é? Porque a gente ouve falar, a orelha é onde mais dói, não é? Um furinho na orelha a mais, a cicatrização, como que é esse processo? A cicatrização da orelha é uma cicatrização relativamente tranquila, porque na face nós cicatrizamos muito bem.
Mas a sensibilidade existe. Varia de paciente para paciente e é comum o paciente ter uma hiperestesia logo após o procedimento. Então, aumenta a sensibilidade. O que é a hiperestesia? É um aumento da sensibilidade. Então, pode tanto ficar um pouco anestesiado durante um período pós-operatório, como assim, você não está sentindo as orelhas? Terminou de operar e agora nunca mais vai voltar, não vou sentir minha orelha. Tem esse tipo de questionamento? Tem. E isso é comum acontecer nos primeiros 6 meses até 1 ano de pós-operatório. Ou a hiperestesia, que é o excesso da sensação. Então, sente mais do que o normal. Então, qualquer encostãozinho sente. Fica sensível. Mas isso vai normatizando com o passar dos meses pós-operatório. Tá. Existe contraindicação? Contraindicação seriam comorbidades do paciente. Sim. Tá? E o diagnóstico de que não vai se atingir a meta da expectativa do paciente. Acontece isso? Acontece, às vezes acontece. Porque assim, hoje a gente sabe que em termos de sucesso é muito grande, né? A maioria fica muito satisfeita. A maioria fica muito satisfeita. Já aconteceu casos que a pessoa foi menos que a expectativa que a pessoa tinha? É raro, porque o que eu tento é diagnosticar. Eu imagino que seja raro. Porque eu tento diagnosticar no pré-operatório. Ao perceber que a expectativa do paciente ultrapassa o que a cirurgia pode atingir, eu já contraindico, explico para o paciente que tem uma limitação e que o que ele está buscando a gente não vai conseguir atingir. Tá. No caso da autoplastia, eu posso, vou fazer uma autoplastia, eu posso associar a outras cirurgias ou não? Pode, desde que as outras cirurgias também sejam de um porte menor. Não adianta eu querer... Mesmo que não seja na face. Mesmo que não seja na face. Por exemplo, uma prótese mamária com uma autoplastia. Sim. Uma cirurgia facial com uma autoplastia. Desde que a segunda cirurgia não seja uma cirurgia de grande porte, tem condições de associação, sim. Existe um pré-operatório, existe uma preparação para isso? Sim, como para todas as cirurgias, então a autoplastia se enquadra nesse rol de cirurgias. Existe um protocolo pré-operatório que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica orienta, então eu peço para todos os pacientes. Então é feito um check-up da saúde do paciente. Agora, é lenda ou não essa coisa? A gente vai envelhecer. E a orelha cresce. É verdade isso? Não é que ela cresça, mas é que com o passar dos anos nós vamos tendo flacidez ligamentar. Ou a gente tem flacidez na orelha, a senhora não vai me contar isso. Tem. Flacidez na orelha. Então, a lei da gravidade funciona para tudo, até para orelha. Né? Orelha e nariz que a gente Por fala. que a gente fica com essa impressão que cresceu? Porque essa flacidez realmente faz com que aumente em comprimento a orelha. A flacidez dos tecidos. O nariz também. Porque o nariz também é primordialmente feito por cartilagens, formado por cartilagens. Tem uma parte óssea, mas a cartilagem é o primordial. E também tem um relaxamento entre as cartilagens. Então é notório, a pontinha do nariz cai com o envelhecimento. Tá, agora eu fiquei curiosa, que eu acho que todo mundo. Esse crescimento da orelha, vamos dizer, uma flacidez, eu tenho como diminuir minha orelha? Tem. Por exemplo, as pessoas não têm orelha de abano, mas assim, não é pra cá, mas é pra cá que cresce. Tem. A pessoa você consegue, por exemplo, desenhar uma orelha pequenininha, bonitinha? Dá pra fazer isso? Dá pra fazer isso. Olha que bacana. É muito comum quando eu vou fazer um lifting facial, por exemplo. A paciente quer melhorar, só que nem tem ainda essa dimensão de que a orelha tá grande, tá envelhecida para aquele rosto. Porque a orelha maior envelhece? Envelhece. Ai, vou medir a minha, gente. Não, mas a orelha dá realmente impressão, né? Porque quando as pessoas vão ficando idosas, aí você olha assim, nossa, o vovô tá com aquela orelhona, né? A vozinha a gente fala que foi todo brinco, mas o vozinho não dá pra falar. E aí a vozinha, mas uma mulher não idosa, mas uma senhora que venha fazer um lifting, por exemplo, fica muito evidente. Não vai combinar, de repente, um rosto mais jovial, e aí você olhar pra orelha... E aquele orelhão. Já faz de uma vez. Já faz de uma vez. Que bacana. Eu costumo já reduzir. É engraçado, né? A gente acaba conhecendo um pouco do assunto e fala assim, mas nunca tinha ouvido falar que você podia diminuir. Olha aí, meninas, vocês podem ficar mais jovens, inclusive com a orelhinha menorzinha, não é? O processo dessa diminuição é como a autoplastia? É fazer? Menos agressivo que a autoplastia. Menos agressivo? Menos agressivo. Faz também no consultório? Não, o ideal é ser feito em hospital. Tem que ser feito. Mas
Mas é um pequeno procedimento, é um pouco menor que a autoplastia. Interna um dia, no outro já tá em com a casa. orelhinha linda, já pode usar uns brincos maravilhosos. É isso? É isso. Bom, então vida nova para todo mundo. A autoplastia vai além, então, do que todo mundo pensa, que é só, né, tirar a orelha de abano. A gente pode estar mudando esse formato. Sim, modelando, né? Modelando, né? E é isso, eu tenho certeza que muita gente não sabia, né? Não tinha essa informação e pode ainda ficar mais bonita.